rubrica semanal está connosco o Padre João Manuel Pereira de Almeida. Cumprimento, muito boa tarde e obrigado por estar connosco. Temos estado a analisar algumas temáticas que são fundamentais para a doutrina social da Igreja, e nomeadamente com o Padre José Manuel falámos da doutrina social da Igreja como teologia moral e da continuidade ou descontinuidade da doutrina social da Igreja. Para hoje, a temática da interdisciplinaridade. Quer isso dizer o quê? Que a doutrina é transversal, cruza-se com outros saberes? Que como com outras áreas do saber, a interdisciplinaridade também é constitutiva da doutrina social da Igreja. Interdisciplinaridade porque... é impossível saber tudo. Claro, e ganhamos perspectivas a partir de muitos outros saberes. Claro que numa questão social são importantes, obviamente, os saberes da sociedade, na área, portanto, da sociologia, que é claro, da atenção ao outro, que é o serviço social, o técnico de serviço social, mas também da economia, da política, do direito, tantas outras dimensões, da filosofia. A doutrina social da Igreja foi particularmente devedora da filosofia nos seus inícios, praticamente a ideia de que a partir da neoescolástica se poderia ter, os grandes princípios são todos desenhados de uma leitura de São Tomás, não quer dizer que seja São Tomás, mas era da leitura que entretanto se fazia, ou das perspectivas tomistas, entretanto, desenvolvidas. Mas o que eu creio que é oportuno hoje ser afirmado, e a temática da interdisciplinaridade, salvo melhor citação, ela vem-nos apresentada no número 59 da Centésimos Anos, exatamente 100 anos depois de Leão XIII propor a Rerum Novarum. Este é um documento do Papa João Paulo II, em 1991, que no número 58 diz que a 59, a doutrina social da Igreja tem uma importante dimensão interdisciplinar para encarnar melhor nos diversos contextos sociais, económicos e políticos em contínua mutação. Essa doutrina entra em diálogo com as diversas disciplinas que se ocupam do ser humano, assumindo em si os contributos que delas provêm e ajudando-as, por sua vez, a abrir-se a uma dimensão mais ampla ao serviço de cada pessoa, conhecida e amada na plenitude da sua vocação. Eu sublinharia que, para ter uma dimensão interdisciplinar, não chega pôr as disciplinas todas umas ao lado das outras, porque aí não se tem interdisciplinaridade nenhuma. Tem que dialogar. Tem que dialogar, quer dizer, primeiro que tudo tem que saber ouvir para dialogar, e depois tem que saber dizer uma palavra que seja inteligível pela disciplina que está ao lado. E, portanto, não pode ser hermética, não pode ser abstrusa ou confusa. Tem que se fazer entender. E essa dimensão interdisciplinar, continua o Papa, tem, assim, uma dimensão prática e, em certo sentido, experimental desta doutrina. É muito interessante porque, não sei se é a primeira vez, mas do que me recordo será a primeira vez que é afirmado desta maneira, que a experiência moral entra no debate mais abstrato como um certo saber. De facto, a experiência moral é um saber que cada um de nós traz consigo e ninguém pode substituir. É inato a qualquer pessoa. E é, sobretudo, existencial, vai-se desenvolvendo, não é? Vai-se desenvolvendo. Quando eu tenho que decidir de uma maneira ou de outra, o discernimento que eu faço, ninguém o pode fazer senão eu. E, portanto, isto está intimamente ligado à reflexão sobre a consciência moral, que, entretanto, foi possível e que é claramente expresso no número 16 da Gaudium et Spes, e era um debate existente nos padres conciliares, a partir das reflexões da teologia moral anterior ao concílio e seguramente refletida no pós-concílio, nestes 50 anos da teologia moral. No Catecismo da Igreja Católica é dito, a doutrina social da Igreja vale-se de todos... No Catecismo? No compêndio. Até isso foi alvo de debates, não é? Se havia de ser um catecismo
E a ideia de compêndio era compendiar, era quase como, ao que me contaram, como se fosse um dossiê daqueles de argolas que pudessem abrir para depois incluir, por exemplo, a Caritas in Veritate ainda não está compendiada no compêndio. É posterior. Há de estar, exatamente. Mas aí é dito então que a doutrina social da Igreja vale-se de todos os contributos cognoscitivos, qualquer que seja o saber de onde provenham. Esta abertura assim tão larga acaba por ser uma novidade também na atitude diante da definição da doutrina social da Igreja. Claro que sim. E, portanto, é a partir da escuta e todas as competências no seu campo são, se competentes, são relevantes. E todas as arrogâncias de verter acerca de uma área para a qual nós não temos nenhum saber que nos permita uma leitura adequada, ficam aquém do desejado. E na tradição da ação católica, o analisar a realidade, o ver a realidade, é o primeiro dos momentos significativos em termos do refletir depois para perceber se são de acordo ou não com o Evangelho ou os valores do reino e depois propor medidas e transformações a esse propósito. O próprio conhecimento da pessoa, da mulher e do homem, eu acho que creio que ainda neste número 59, que o Padre Manuel Pereira de Almeida referiu há pouco, que se afirma que não se chega a um conhecimento profundo do homem somente com a teologia. Seria uma ousadia tentá-lo? Seria um mau serviço à teologia. Nunca a teologia procurou ser, mesmo quando se entendia que a filosofia era a serva da teologia, entendia-se de uma forma um bocadinho caricata, vá. Nunca a teologia pretendeu, quando foi levada a sério por grandes teólogos, ao longo da história ser a ciência, ainda por cima esta palavra também tem as suas... entenda-se como analogia, a ciência das ciências, não é? Era de facto uma reflexão sobre Deus, quer dizer, sobre o humano que reflete um Deus, e ao refletir sobre o humano tem que incluir todas as contribuições que sobre o humano vertem. Nada do que é humano lhes é estranho, a nós, aos discípulos de Cristo, e, portanto, nada o saber sobre o humano nos há de ser estranho. Não podemos ser surdos às reflexões dos nossos contemporâneos sobre a humanidade que somos. De que forma, e a partir ainda desta citação, de que forma é que quando a doutrina social da Igreja e a teologia fazem referência às outras ciências, adquire competência, concretude e atualidade? Quando elas são recebidas com capacidade de não fazer, sem desprimor, um Reader's Digest destas ou uma leitura simplista, será? Simplista, e batizando, por exemplo, essas várias intervenções, mas procurando perceber o que está na cabeça e no coração e na intencionalidade dos autores que as propõem. E, portanto, querendo dialogar verdadeiramente com eles, como é próprio da interdisciplinaridade. E esta é essa palavra central nesta temática, o diálogo entre as ciências em ordem ao bem da sociedade e da pessoa. Padre João Manuel, agradeço ter estado uma vez mais aqui no nosso programa. Voltamos de hoje a 8 dias com esta rubrica sobre a doutrina social da Igreja.